A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. E no mês vocacional, neste segundo domingo do mês, celebramos a vocação à família, especialmente homenageando os pais. A eles nossa gratidão e louvor a Deus Pai por serem do próprio Deus testemunhas e imagem providente e amorosa em nossas vidas. A oração da coleta deste domingo, na liturgia da Santa Missa, nos dá como texto orante: Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai. Fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste domingo, composta de 4 partes, tem na sua primeira parte a leitura do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículos de 4 a 8. O salmo responsorial, com 4 estrofes, será o Salmo 33 e terá como refrão, entre estas estrofes: Provai e vede quão suave é o Senhor. Na segunda leitura encontramos o texto da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, até o capítulo 5, versículo 2. E o Evangelho será o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Desejamos a todos feliz e santo domingo, em família. A vida em família é um milagre, sobretudo em tempos de tamanhas ameaças e desafios que nossas famílias enfrentam, desde o começo, desde as gestações prematuras, precoces, impensadas, sem nenhum planejamento, desde o pensar na manutenção da família, a capacidade de gerenciar os problemas afetivos, interrelacionais, dos pais entre si, destes com os filhos e vice-versa, mas também os problemas que decorrem da economia, da manutenção financeira, das despesas, dos recursos, da fonte destes, que são as ocupações remuneradas, os empregos. Pensemos em toda a problemática social das famílias, os estudos, as ocupações fora de casa, o cuidado com as crianças, enfim, a manutenção espiritual de nossas famílias. Por isso, a religião, a prática eclesial comunitária, a oração comunitária, mas também a oração em família e a oração de cada um. Todos estes aspectos formam o grande mosaico da família. Lembremos ainda a nossa preocupação de zelo, de cuidado, a pastoral familiar, a preparação dos namorados ao noivado, dos noivos ao matrimônio, dos casais no pré-matrimônio para a celebração do seu casamento, mas também no pós-matrimonial, com as diversas espiritualidades que animam a família, equipes de Nossa Senhora, encontro de casais com Cristo e outras modalidades, como também nas situações em que o sacramento do matrimônio conhece os seus maiores desafios, quem sabe o naufrágio de um casamento que nunca deveria ter acontecido, ou mesmo desastres morais que venham a minar a graça recebida no matrimônio e, portanto, a separação, o divórcio, a falta de amor e até a hostilidade, a violência ou até o homicídio, o feminicídio ou mesmo a morte de um dos dois. Mas vem também a velhice e os desafios da senilidade,
das doenças, os cuidados com os doentes, os paliativos, os terminais, a perda em acidente grave, fatal de um filho ou mais, tudo isso compõe o milagre de uma família. Todos nós temos uma. Que tal a família? Como vai? Hoje, peçamos a Nosso Senhor a graça de abençoar nossa família e todas as famílias do mundo. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Senhor, abençoa nossos pais e fortalece-os em sua vocação e missão. A palavra é Jesus Cristo. Eu sou teu irmão, Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, membro do clero da Diocese de Bragança. Eu sou padre diocesano. Com muita alegria, quero viver o meu carisma da caridade pastoral que me empenha atualmente na direção de um hospital que temos na nossa diocese nesta cidade, mas também no zelo pelas almas, no ensino da teologia para os alunos da Faculdade Católica, na assistência aos doentes, no relacionamento gerencial de tudo o que precisa para a promoção da saúde pública, na convivência fraterna com meus irmãos sacerdotes na casa paroquial, na vivência amiga e fraterna e pastoral com todos os que compõem a nossa paróquia em Viseu, na sua realidade urbana e nas comunidades rurais. Nós estamos aqui para juntos nos alimentarmos do pão vivo descido do céu, que é Jesus Cristo, sem o qual nossa vida perde o seu sentido e seu vigor. Ouçamos então o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 6, versículos 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus nos alimenta constantemente nas nossas necessidades. Ele nos quer em pé, firmes, prontos para a missão, sobretudo naqueles momentos em que os acontecimentos desagradáveis nos desanimam e nos deixam prostrados. Precisamos todos os dias nos alimentar desse pão da vida dado pelo Pai, que é Jesus, para termos força na caminhada e vencer os obstáculos. O alimento é algo fundamental em nossa vida. Sem nos alimentar, morremos. Se o alimento material abastece o corpo e nos coloca em pé para as lutas diárias, há outro tipo de alimento igualmente fundamental, o alimento espiritual. Quem está alimentado espiritualmente tem a alma alimentada, e a alimentação da alma
nos coloca em sintonia com Deus. Em sintonia com Deus, tudo podemos, pois tudo podemos naquele que nos fortalece. É necessário dizer que a oração é o nosso combustível espiritual, nosso alimento. Sem ela, não vamos longe nesta nossa vida nem na outra. Portanto, para viver, precisamos de 2 tipos de alimento, o material e o espiritual. Quem alimenta só o corpo, deixa morrer a alma. E quem alimenta somente a alma, deixa morrer o corpo. Precisamos de ambos para a vida neste mundo. Por isso, precisamos de força física e de fé. O Evangelho traz algo similar para a nossa reflexão. Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu para alimentar-nos nos desertos desta vida. Isso provoca a ira dos judeus, pois eles afirmavam que conheciam a sua família e por isso não acreditavam que ele poderia ter descido do céu. Jesus, porém, pede que parem com tais críticas, pois somente o reconhecerá como pão do céu aquele que foi atraído por Deus. Quem não for de Deus ou não viver os ensinamentos de Deus, terá dificuldade de enxergá-lo dessa maneira. Aquele que escuta e vive a palavra de Deus se achega a Ele, a Jesus, que é a imagem do Pai. Até então, ninguém tinha visto Deus, mas Deus, através de Jesus, possibilitou que a humanidade o conhecesse, pois o único que viu o Pai foi Ele, Jesus, pois este veio de Deus. Jesus dizia isso com muita firmeza, o que provocava ainda mais a ira dos que não acreditavam nele. Vemos assim Jesus entrando num deserto semelhante ao de Elias. Eles vão ameaçá-lo de morte, persegui-lo, enfim, tornar sua vida um tormento. Mas ele não desiste. Segue até o fim sua missão, pois Deus está nele e promete a vida eterna a todos os que estiverem junto com ele, porque os fortalecerá nessa missão. Desse modo, Jesus se apresenta como o pão da vida. Um pão diferente do pão que os antepassados deles comeram no deserto e morreram. Esse pão que é Jesus é o pão que desceu do céu, o alimento eterno, o pão da vida eterna. Assim, quando comungamos, nos alimentamos desse pão. É o pão que nos dá força, que não nos deixa desanimar, que nos coloca em pé e mostra o caminho que, embora árduo e difícil, poderemos percorrer. Esse pão é compromisso, é parceria, é Deus conosco. Quem tem Deus consigo não fraqueja na missão, por mais difícil que ela possa parecer. No final desse evangelho, Jesus fala da sua própria carne como alimento. Ele se consome para que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Ele dá vida ao mundo, mas o mundo ainda não descobriu esse alimento, essa vida que emana da cruz de Cristo. Assim, poderemos então nos alimentar com a Eucaristia, com esta convicção que Jesus nos dá no Evangelho de hoje. A sua carne, no sacramento do pão consagrado, é dada para a vida do mundo. Eu quero comungar. Na igreja, todos querem comungar. Nas nossas comunidades, há uma angústia para aqueles que vivem apenas numa convivência estável ou com contrato civil, mas não com o sacramento do matrimônio. Na igreja, há uma angústia no coração de quem não pode ter acesso à comunhão, porque está doente, ou porque viajou, ou porque de algum modo foi impedido, ou porque se encontra em estado de pecado. Na igreja, há uma sede, uma fome de Deus que o próprio Pai colocou dentro de nós porque atraiu-nos para o seu Filho Jesus.
o Pai imanta a gente. É um grande imã que nos atrai, que nos arrasta com o seu Espírito para o Filho. O Filho é o centro da Trindade. É o interesse do Pai e do Espírito. É o interesse da humanidade. Nós queremos comungar, sim. Faça de tudo para comungar. Não invente bagatelice para fugir da comunhão. Tem pecados graves, sim, que nos impedem de comungar, mas se forem graves, não junte as tolices do dia a dia como motivos suficientes para você não comungar. Por favor, coma, levanta-te e come, porque o caminho é longo e tu precisas te alimentar da carne de Cristo, do pão vivo descido do céu, da Eucaristia, para percorrer este caminho que é muito longo. A Igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja viver o testemunho do seu Senhor. Por favor, não deixe de comungar. Comungue. A Eucaristia é o alimento dos peregrinos, dos viajantes, é o viático para a vida eterna. Quem não come deste pão vai morrer. Quem dele comer, viverá eternamente. A todos, boa festa para os pais em família, feliz domingo e uma semana abençoada. A Deus, para quem tudo se dirige e de quem tudo se espera, nosso louvor e nossa oração. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra é Jesus Cristo.